Amados irmãos, vamos abrir em Romanos capítulo 9. Versículo 1 a 5. Romanos 9, versículo 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, Deus, nós rogamos, tem misericórdia de nós, pecadores, e reveste, Senhor, os teus servos de força, de graça, poder, iluminação, luz espiritual, para que possamos, Deus, discernir as coisas de uma forma espiritual e não carnal. Nos ajuda, Senhor, na compreensão da Tua palavra e muito além de uma mera compreensão, interpretação, que nós possamos viver, que nós possamos Te conhecer, que nós possamos Te amar cada vez mais. Ajuda-nos, pois, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo vem falando sobre o propósito de Deus. Ele desejava visitar a igreja de Roma, não conhecia essa igreja ainda, não foi ele que fundou essa igreja. Ele queria compartilhar dons espirituais com a igreja de Roma, ele fala isso no capítulo 1. E 2 e 3 ele fala que toda a humanidade está debaixo do pecado, debaixo da ira de Deus, portanto. Judeus e gentios, gentios e judeus. E a única saída, o único escape para o pecador é a justificação pela fé. Nós somos salvos pela fé somente, exclusivamente. Ou seja, aquela confiança, aquele repousar em Cristo. Paulo então diz no capítulo 3 que o homem é justificado pela fé, no capítulo 4 ele cita Abraão, Davi, e no capítulo 5 ele diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Nós fizemos as pazes com Deus. Nós estamos bem com Deus agora. Nós estamos num relacionamento certo com Deus. E o fruto desta paz é experiência, é esperança, é semelhança com Cristo. Ele nos libertou então da escravidão do pecado, da lei, do jugo. Ele nos libertou completamente e agora nós somos livres para adorar a Deus. Já não nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo intercede por nós. E diante disso, Paulo diz: se Deus é por nós, Ele é, quem será contra nós? E então, depois de exultar na glória do Senhor Jesus,
e no amor de Deus que encheu a vida de Paulo, ele diz agora no capítulo 9, e Israel? O que aconteceu com Israel? Qual é o lugar de Israel nos planos de Deus? Eles foram descartados, Israel foi colocada assim à parte, a nação de Israel. E agora nós vamos até o versículo 5, porque já temos muito que expor aqui, até o versículo 5 apenas. Nesses versículos nós vemos, irmãos, Paulo falando de algo que o machucava profundamente. E às vezes nós pensamos, nós não podemos ficar tristes. Não há lugar para tristeza na vida cristã. Às vezes nós pensamos, e Paulo diz que há, e há muito, por sinal. Há um equilíbrio na vida cristã, que nós somos alegres e satisfeitos em Deus, e ao mesmo tempo há uma tristeza, dentre outras coisas, por causa da situação dos perdidos. E Paulo diz, irmãos, o que eu vou falar agora é absolutamente verdadeiro. A minha consciência testifica essa verdade e o Espírito Santo na minha consciência. A palavra é verdadeira, a palavra é testemunhada pelo Espírito Santo. Ou seja, nós podemos confiar no que ele está dizendo. Agora, olha agora, versículo 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Alguém poderia dizer, então não é crente, porque o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Amados irmãos, é normal entendermos a vida desta forma. Nós somos alegres e satisfeitos em Deus. Mas o estado de perdição de pessoas mais próximas causa profunda tristeza no nosso coração, ou não? Se não causar, está errado. Se o seu filho está afastado da igreja, é claro que você tem que chorar diante de Deus, é óbvio. O apóstolo Paulo, que era judeu, nasceu com aquele povo, era israelita, no sangue mesmo, na tradição, nos costumes, ele cresceu naquele ambiente. Quando ele prega para os judeus, a expectativa dele era a seguinte: eu vou pregar, eles vão ouvir. Ele que tinha um reconhecimento já naquele contexto, mas não ouviram. E não somente não ouviram Paulo, como rejeitaram Paulo a ponto de perseguir o apóstolo. Eu pergunto, irmãos, se nós temos tristeza. Diz o texto aqui, grande tristeza e incessante dor no coração, por causa dos meus irmãos compatriotas, os judeus. Às vezes a gente pensa assim, não, mas ele está tão bem na vida. Será que está mesmo se ele não tem Jesus? Será que está? E essa dor, eu diria até que é importante, para que nós possamos cair diante do Senhor em oração. Para que possamos chorar diante do Senhor, clamando que Ele salve a nossa família, o cônjuge, o filho, o primo, o tio, a mãe, o pai, os amigos, eu não sei. Mas a grande questão é, irmãos, às vezes nós não estamos no mesmo tom do apóstolo Paulo. E achamos que tudo bem a pessoa não conhecer Jesus. Tudo bem se morrer hoje e passar a eternidade sem Deus. É assim. Então não vamos nos acostumar com o que este século tem pregado. Nós temos que o tempo todo sorrir, o tempo todo pular, o tempo todo ver um vídeo engraçado na internet. A vida não é assim. A vida cristã é luta. A vida cristã muitas vezes é dificuldade, tristeza e dor. E observe, grande tristeza e incessante dor no coração. Por isso que ele era missionário. Por isso que ele pregava. Por isso que ele aproveitava cada oportunidade.
porque ele tinha um olhar espiritual para as pessoas e as circunstâncias. Às vezes nós não temos. Amados irmãos, nós precisamos evangelizar. E nós evangelizamos quando temos esta consciência de Paulo. Quando nós temos essa tristeza, ou seja, este pesar, este sofrimento, aquela pessoa que eu estimo tanto, aquela pessoa que eu amo tanto, que eu quero tão bem, ainda não conhece Jesus. Faça jejum, ore manhã, tarde e noite, ore todos os dias para aquela conversão. Insista com Deus como Jacó insistiu. Vamos ver a rejeição de Israel. Primeiro, já estamos vendo, a rejeição da pregação. Paulo pregou para os seus irmãos. Paulo desejou ardentemente a conversão deles. Irmãos, não dá para ouvir um pregador ou alguém expondo o evangelho ou compartilhando o evangelho se essa pessoa está fazendo isto com indiferença. Está falando assim, mas nem está preocupado com nada. Está quase que cumprindo uma obrigação. Se ele pudesse, ele nem faria aquilo. Paulo não. Paulo tem paixão. No bom sentido da palavra paixão, é o fervor. Paulo tem entusiasmo. Então, quando ele prega como se fosse a última oportunidade dele. Ele prega o coração dos judeus. Ele expõe Cristo. Ele tem uma casa alugada quando ele está preso, ele recebe os judeus e ele prega por horas, expondo as Escrituras e expondo as Escrituras. E olha só o tamanho do interesse de Paulo pela conversão. Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Irmãos, isso que ele falou, por isso que ele invocou o testemunho do Espírito Santo, porque o que ele disse agora é forte demais, é pesado demais, vai muito no interesse, digamos assim. Paulo está dizendo aqui o seguinte, anátema, que é a tradução grega para amaldiçoado do Antigo Testamento no hebraico, anátema. Ele está dizendo o seguinte, eu queria tanto a conversão deles, eu queria tanto a conversão dos meus irmãos judeus, que eu estaria até disposto a ser separado e amaldiçoado por Cristo. Esse sim tem fervor missionário. Esse aqui está interessado em evangelizar as pessoas. Esse aqui está interessado em compartilhar o evangelho com aquele que ele encontrar pela frente. Ele está disposto a sofrer e muito pela evangelização, irmãos. Por isso que ele é um missionário que sangra, que sente dor, que sente tristeza. Uma tendência moderna, sabe qual que é? A introspecção da dor. Eu estou preocupado com a minha própria dor. Eu estou preocupado com os meus próprios problemas. Eu estou preocupado com as minhas próprias necessidades. Eu estou preocupado com aquilo que eu quero. E a pessoa que se volta tanto para dentro, não consegue olhar para fora. E o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus e o próximo. Porque nós, irmãos, nós já nos amamos muito. A gente cresce pensando em nós mesmos. A psicologia inventou uma frase de efeito que é falsa. Primeiro você precisa se amar. Porque se você não se ama, como você vai amar o próximo? A gente se ama demais. A ênfase de Jesus é: você precisa se amar menos e pensar mais no próximo, pensar mais em Deus. Tenha olhos para ver a necessidade deste mundo, da pessoa que está ao seu lado com depressão porque não tem Jesus na vida dela, do outro que está tão ansioso porque não confia em Deus, não tem Deus para confiar. A intercessão de Moisés, em Êxodo 32, é a seguinte: Senhor, se o Senhor acabar com este povo, risca-me do livro da vida. Quem aqui estaria no ponto de Paulo e Moisés? Começar por mim, irmãos. Quem estaria tão disposto assim, na evangelização, na missão?
na entrega, no sacrifício. Moisés estava dizendo o seguinte: Senhor, me mata, mas não mata esse povo. É o teu povo. Eles rejeitaram então a pregação. Israel rejeitou o privilégio que Deus deu do pacto, os privilégios do pacto. São israelitas. Então eles têm esse nome de honra. Eles são israelitas, ou seja, estão ligados a Jacó. Pertence-lhes a adoção. Em Êxodo 4, Oséias 11, Deus diz: Israel é o meu filho. Pertence-lhes a glória, porque Deus revelou a sua glória para Israel. As alianças, apesar de ser uma única aliança, ela foi reforçada várias vezes, e várias vezes esta aliança foi sendo expandida e administrada de outras formas, mas a aliança obviamente é uma só com Deus e com o seu povo. Gênesis 9, aliança com Noé. Gênesis 15, 17, aliança com Abraão. Êxodo 19 a 24, a aliança do Sinai. 2 Samuel capítulo 7, aliança com Davi. E Deus vai fazendo aliança, aliança e aliança. É isso que está doendo no coração de Paulo. A legislação, ou seja, a entrega da lei, literalmente é isso, a passagem da lei para eles. O culto, ou seja, o serviço no templo. As promessas, dentre essas promessas, Gênesis 12, que Deus prometeu que Abraão seria uma grande nação, que teria um grande território, recebeu grandes e gloriosas promessas, Israel e os israelitas, todos. Os patriarcas, deles são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Também deles descende o Cristo, ou seja, a promessa messiânica. 9 privilégios dos israelitas. O nome, a adoção, a glória, alianças, legislação, culto, promessas, patriarcas e o descendente. Então a grande pergunta de Paulo seria o seguinte: por que eles não aceitaram Jesus? Como que um povo tão privilegiado não abraçou o Evangelho? Eles rejeitaram a pregação, eles rejeitaram os privilégios do pacto, eles rejeitaram a promessa. Deles descende o Cristo, segundo a carne, porque Cristo é filho de Davi. Ele é o Senhor de todos, o qual é sobre todos. Agora observe aí no português. Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Não é um ponto final, é uma vírgula. Esse texto prova claramente a divindade de Jesus. E ainda que haja aí uma elasticidade para alguns na língua original grega, o natural é o que está aqui, irmãos, na nossa tradução. Ele é segundo a carne, Ele é sobre todos, Ele é Deus bendito para todos sempre. Em Atos 20 e 28, não sei se você já observou isso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, vírgula, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Mais um texto sobre a divindade de Jesus. Atos 20, 28. E quando Paulo escreve lá em Tito, no capítulo 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então Paulo ama muito os seus irmãos compatriotas, mas ele exalta acima de Israel a pessoa do Senhor Jesus. Este que eles têm rejeitado é Senhor sobre todos. Deus seja bendito para todos sempre na pessoa de Jesus Cristo.
o Senhor de todos, Deus, digno de louvor eternamente, Deus bendito para todo o sempre. E é a nossa confissão afirmativa, não interrogativa, ele diz amém. Paulo só diz amém, e a Bíblia só diz amém, diante de algo solene e profundo. O Senhor de todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. No restante do capítulo, Paulo vai explicar o seguinte, nós vamos com calma, cada ponto aqui. Primeiro, a rejeição de Israel para com Deus, para com Cristo, é parcial. Depois ele vai dizer, veio o endurecimento em parte a Israel. Segundo, depois ele vai dizer o seguinte, o plano de Deus não falhou, a palavra de Deus não falhou. Olha aí o versículo 6, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então aqueles que Deus destinou para crer em Israel, eles irão crer. Dentro do Israel, nação, existe o Israel espiritual. A palavra de Deus não falha. A aliança de Deus não falha, não falhou e nunca falhará. E em último lugar, Paulo diz o seguinte, Deus é soberano, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser endurecer aquele, ele endurece. E ninguém pode questionar nada, porque Deus é soberano. Deus é absolutamente soberano, ou seja, ele não consulta alguém, ele não considera alguém, ele faz o que ele quer e a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Para encerrar, vamos pensar em algumas pessoas que tiveram privilégios, mas rejeitaram os privilégios. Jesus chegou para aquele jovem rico. Imagina um encontro com Jesus. O jovem rico que seguia os mandamentos, ele achava que seguia, viu? Ele achava. Como a gente acha que esse ou aquele segue, mas se olharmos para o coração, nós vamos ver que não segue os mandamentos, porque os mandamentos são muito profundos e o pecador não consegue obedecer. Então ele achava que ele obedecia, externamente ele obedecia. Aí Jesus pegou no mandamento, não cobiçarás. Ele teve aquela oportunidade de se entregar a Jesus e ser um discípulo dele. Mas concorreu com a palavra de Cristo as riquezas. Ele deu as costas para Jesus e foi embora. O primeiro privilegiado que desprezou Jesus. Segundo, Jerusalém. Jesus, na última semana, olhou para Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse o que você está desprezando, se você soubesse, você não quis. Jerusalém, você não me quis, eu quis reunir você, eu quis curar as suas feridas espirituais, mas não o quisestes. Olhando para Jerusalém, ele chorou quando viu a cidade santa. Talvez a pessoa mais privilegiada e que negou terrivelmente o Senhor Jesus foi Judas. Estava ali entre os 12, conviveu diariamente com o mestre, mas o dinheiro era o Deus daquele homem. Diz que durante o ministério do Senhor Jesus, ele já era ladrão, ele tirava o dinheiro da bolsa. Por 30 moedas de prata, ele vendeu o Salvador. Mas fica a pergunta para nós, antes que pensemos assim, que absurdo Judas, vamos pensar em nós. O que nós estamos colocando no lugar de Jesus? Será que Jesus ocupa o centro da nossa vida, o centro das nossas emoções, o centro da nossa vontade, o centro da nossa intelectualidade, o centro da nossa vida como um todo? Judas se perdeu completamente, ele se matou. E diz o texto que as suas entranhas se derramaram, porque ele caiu e teve uma morte assim completamente lamentável.
Que privilégio perdido. Ananias e Safira, membros da igreja apostólica, tiveram o privilégio de estar ali com Pedro, de ofertar alguma coisa se quisessem ofertar, diz Pedro, mas perderam o privilégio da igreja apostólica, perderam o privilégio de pertencimento a uma igreja santa, mentiram, deram ouvidos a Satanás, morreram. E Demas? O apóstolo Paulo diz, aparece esse Demas lá em Colossenses, como companheiro de Paulo. Depois Paulo lembra dele lá em Timóteo, na carta. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Que privilégio, ele poderia estar ao lado de Paulo. Ele poderia completar a sua carreira cristã. Mas ele abriu mão do privilégio, ele negou o privilégio. E nós, irmãos, estamos aqui, somos muito privilegiados. Mais do que conseguimos imaginar. O que nós vamos fazer com este privilégio de adorarmos a Deus nesta noite? O que vamos fazer com o privilégio de ouvirmos a exposição da palavra de Deus? Tantos privilégios, tantas bênçãos. Será que nós vamos agir como Israel, que recebeu tantas bênçãos, mas que não frutificou na vida dos israelitas? Tudo isso. Tem um hino que diz, meu amigo, hoje tens a escolha. Hoje você pode abraçar o privilégio da salvação. Você pode abraçar o privilégio do amor de Deus. Hoje você pode realmente dizer, Senhor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Agora eu quero ser de Cristo para sempre. Amados irmãos, não rejeitemos os privilégios. Não rejeitemos as bênçãos de Deus, como os antigos israelitas fizeram. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus Santo, tem misericórdia de nós. Que nós possamos arder no desejo de evangelizar os perdidos. Paulo disse, eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Ele estava disposto, ó Deus, a um sofrimento tão grande, ser separado de Cristo. Se isso provocasse a salvação dos seus compatriotas. Ó Deus, salva, Senhor, a nossa casa. Dói, Senhor, no coração dos pais que aqui se encontram, saberem que os filhos estão afastados do Evangelho. Dói muito, Senhor. Porque a grande bênção é estar contigo. Que importa, Senhor, ter uma grande formação, ter riquezas, se não temos Jesus, se não temos Cristo, Senhor, não temos nada, não temos coisa alguma. E ainda que o sujeito seja pobre e desprezado por este mundo, se ele tem Jesus, ele é muito abençoado. Por isso, Senhor, dói no coração aqueles que ainda não conhecem Jesus. Dói no nosso coração, mas que doa ainda mais. Que nós possamos chorar, Senhor, pelos perdidos em oração. Que nós possamos interceder dia e noite por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E se nós, de repente, abandonamos esta intercessão, ó Deus, que possamos voltar, que possamos anotar, Senhor, os nossos pedidos de conversão, de regeneração, de evangelização. Quanto a nós, Senhor, não rejeitemos jamais o Senhor. Não rejeitemos a pregação. Não rejeitemos Cristo,
que tem toda honra, glória e louvor. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos tem abençoado com a tua palavra. E que nós sejamos agradecidos, que sejamos verdadeiros, que sejamos frutíferos. Senhor, que haja salvação nesta casa, nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.